Duarte diz Conversas de Biberon. Bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Biberon. Hoje vamos ter um episódio muito especial de osteopatia com a Joana Reis. Joana, muito bem-vinda. Obrigada por teres aceito este convite de estar aqui connosco. Obrigada, eu queria já agradecer o convite de me teres convidado para vir gravar este podcast contigo. Obrigada eu. Joana, osteopatia eu acho que ainda é assim um mundo um bocadinho novo aqui no que toca principalmente à área de mais infantil e da questão infantil. Só para nós conhecermos um bocadinho melhor como é que surgiu este teu interesse pela osteopatia e depois, neste caso, pela osteopatia infantil mais especificamente. Então, eu fazia ginástica rítmica de competição durante muitos anos e nós íamos ao osteopata. E eu ficava sempre super deslumbrada porque nós chegávamos lá com uma dor e saíamos novas. Exato. E então ficava sempre super deslumbrada com o que se fazia lá e tudo mais. Então foi aí que eu decidi que andava indecisa entre a osteopatia e a fisioterapia, mas depois percebi que era a parte da osteopatia que queria e tirei a licenciatura em osteopatia. Depois comecei a exercer e tive uma estrelinha que me guiou para esta parte da osteopatia infantil. Sempre foi uma área que eu gostei desde pequenina, sempre adorei estar com crianças, bebés, e então decidi apostar aqui um bocadinho nesta área. Tirei a pós-graduação em osteopatia infantil e pronto, comecei aos poucos e agora só me revejo mesmo a tratar bebés e já não tanto adultos. É completamente diferente. Sim. Apesar de osteopatia infantil, acaba por ser aqui uma especialidade da osteopatia, ou seja, as bases são as mesmas, mas depois a osteopatia está muito conhecida e montes de pessoas ainda dizem que é os indireitas. Sim. Ainda está muito conhecida aí e então a osteopatia, é verdade, tem aqui esta parte da manipulação, de os cliques que se ouve e tudo mais. A osteopatia infantil, não tanto, apesar das bases serem as mesmas, é um bocadinho a função, a estrutura governa a função e nós vemos um todo, o bebê num todo, ou o adulto neste caso, só que depois aqui um bocadinho mais específico para a criança, então técnicas muito mais suaves, tudo muito mais direcionado para a criança e tudo muito mais suave e mais... Que eu ia começar mesmo por te perguntar isso. Tu podias explicar o que é este grande nome osteopatia? O que é que efetivamente então a osteopatia é e o que é que ela faz neste caso à criança, mais especificamente aqui na questão da osteopatia infantil? Então, a osteopatia infantil é uma técnica manual, ou seja, nós fazemos... só usamos as mãos... E então avaliamos o bebê sempre num todo. Nós, apesar de muitas vezes os pais chegam à consulta e dizem as queixas que na realidade têm. Claro. Mas a osteopatia guia-se muito aqui por avaliarmos o bebê num todo. Ou seja, nós somos aqueles chatinhos que vamos desde a pontinha dos pés até à pontinha da cabeça e muitas de vezes nós conseguimos perceber que aquela criança tem alguma restrição ou alguma diferença de amplitude de um lado para o outro que faz com que então apareçam esses sintomas que depois os pais acabam por dizer o meu bebê tem muitas cólicas ou refluxo e nós percebemos que há ali uma questão na parte da estrutura do bebê que está a provocar então esses desconfortos que os bebés acabam depois por ter. Mostrar. Sim. Estavas a falar aí na questão de ajudar os bebés nessas questões que os pais vão tendo. É muito importante, ou deveria ser muito importante, uma primeira avaliação da osteopatia mesmo sem haver queixas, não é? Logo quando o bebê nasce. Sim. Quais é que são aqui os primeiros condicionantes que nós nos podemos aperceber? Logo, por exemplo, pela questão do parto. Sim, até mesmo antes, na parte da gravidez. Ok. Eu inicio sempre as consultas a fazer aqui algumas perguntas à mãe e uma dessas perguntas é como é que foi a gravidez. Ok. Mães que me dizem, tive muitas dores sempre de um lado, ou sentia que o bebê estava sempre muito encaixado só do lado direito. Então já é aqui uma indicação que nos dizem que o bebê teve se calhar muito tempo na mesma posição, ou teve sempre com a cabecinha virada mais para um lado, ou depois, por exemplo, também pergunto muitas vezes quando é que viram que o bebê virou. Na ecografia das 20 semanas, o bebê já estava de cabeça para baixo. Pronto, também é aqui uma questão que é importante para nós perceber, porque um bebê que rode muito cedo vai ter aqui umas condicionantes que um bebê que teve sempre super móvel e só se virou no final da gravidez.
E depois, claro, a parte do parto é aqui super importante, bebés que são tirados com ventosa, com fórceps, bebés de cesariana, aquelas mães que dizem, correu super bem, foi super rápido. Nem sempre também é o melhor, porque Exato. foi ali um esforço gigante para aquele bebé conseguir nascer, muito rápido, que nem teve tempo ali de conseguir assimilar tudo o que estava a acontecer. Depois também partos muito demorados, também não é nada bom, que são o bebé bebés... também tem muito sofrimento, Acaba por ser, estar, sim, não sim, é? sim, eles estão ali quase a bater com a cabeça numa parede quase para conseguir nascer, e montes de bebés, às vezes, tenho bebés com 4 dias a aparecer-me em consulta, que já têm um historial tão grande que parece bebés de 1 mês, na verdade, porque... Já têm imensas coisas por Exatamente. resolver. Antes de estarmos a gravar o podcast, estávamos a falar um bocadinho do meu parto, onde eu estava a contar que o Duarte, inicialmente tentámos que ele nascesse por ventosa, e depois acabou por ter que ser cesariana de urgência, e que uma das coisas que nós notámos logo nos primeiros dias é que ele recusava muitas das vezes uma da mama, por desconforto, e depois quando fomos ver ele estava com torcicolo. Isto acontece muitas vezes. Sim, sim, torcicolo é uma das questões que aparece mais em consulta. Às vezes os pais ainda nem repararam, mas nós a fazer essa dita da avaliação, ou por exemplo com estas perguntas de o bebé tem preferência na maminha, ou quando o põe a dormir o bebé está sempre com a cabeça virada para o mesmo lado. Os pais às vezes nem sempre nos conseguem responder, que ali no primeiro mês é muita coisa a acontecer e às vezes... Nem se apercebem para onde é que o bebé... Exatamente, então vamos aos telefones das mães e dos pais que têm sempre a galeria cheia de fotos. Deles a dormir. Exatamente, eles a dormir, a comer e tudo mais, e nós conseguimos perceber como é que realmente o bebé está sempre para a direita. Ainda há pouco tempo tive um bebé que andava sempre muito no marsúpio. E eu perguntei aos pais, este bebê, vocês repararam que ele tem a cabeça sempre virada para o mesmo lado? Nunca tínhamos reparado. E eu, vejam fotos. E a mãe depois a ver as fotos é que reparou, realmente tem razão, o bebê está sempre com a cabeça para a esquerda. E já se notava ali um pequenino achatamento e eu só queria perceber de onde é que vinha aquele achatamento. Mas muitas das vezes esta avaliação é super boa, nesse sentido, os pais têm tantas outras coisas para se preocupar que depois há coisas até relativamente simples para nós, que estamos a avaliar, que os pais nem se conseguem perceber e depois... mais para a frente é que se começam a perceber que o bebê, ou até mais crescido, começa a aparecer escolioses, otites... Que está tudo interligado. Exatamente, desde pequeninos que conseguimos perceber, às vezes darmos um torcicolo é muito fácil, não tratado, a criança tem sempre um posicionamento da cabeça mais inclinado ou mais rodado, e isto com toda a certeza que vai desenvolver uma escoliose na parte da adolescência, e depois são aquelas escolioses, a dita idiopática, que apareceu do nada. De repente. Não há assim, é difícil não acontecer do nada, teve que... Ao andarmos ali na história do bebê um bocadinho para trás, nós conseguimos perceber que se calhar, se fosse um bebê que tivesse sido visto logo desde o início, conseguimos evitar esta questão mais para a frente. Ou seja, mesmo que não haja supostamente queixas de um bebê, seria muito importante nós, se não conseguíssemos na gravidez, que seria o ideal, não era? Ter aqui uma primeira avaliação no osteopata para também poder ajudar aqui nestas questões. Porque a osteopatia, mesmo que não haja nenhuma condicionante, também ajuda muito no desenvolvimento do bebê. Sim, e aqui também na parte da prevenção da doença, não é especificamente uma doença, mas de alguma alteração postural ou tudo mais, consegue-se ajudar aqui na parte da prevenção. Mas sim, sem dúvida, aqui nos marcos das etapas de desenvolvimento também conseguimos ajudar muito nessa questão. Por exemplo, quando uma criança começa... naqueles movimentos de começar a fazer... eu agora não me recordo o nome de... Os fins, o tummy time. Isso, era isso mesmo. De fazerem aqui a elevação ou de começarem a rodar. Tudo isso vai ter um impacto depois na postura que o bebê terá. Sim, sim. E há muitos pais que dizem, o meu bebê nunca rolou, mas já gatinha. Às vezes temos que perceber o porquê que nunca rolou. Porque não conseguia virar a cabecinha para aquele lado, porque tinha algum desconforto que não o permitia rolar, porque é sempre importante, se existem estas etapas de desenvolvimento, são importantes passar por todas elas. Às vezes temos crianças um bocadinho mais descoordenadas ou mais velhas já, e depois nós vamos andar para trás e se calhar foi uma criança que nunca gatinhou, aprendeu a pôr-se de pé e começou a andar, e faltou essa etapa de desenvolvimento. Então acontece muitas das vezes crianças que já andam 1 ano, 2 anos, e que depois os pais vêm à consulta, ele agora começou a gatinhar e nunca quer andar. Será que se passa alguma coisa? E nós, não, é porque ele nunca gatinhou. Faltou essa etapa. Exatamente, faltou essa etapa de desenvolvimento, então ele está a fazê-la agora para conseguir crescer e continuar nas etapas que é suposto. Nestes marcos de desenvolvimento, aqui a osteopatia pode ajudar no quê? No sentido de
por causa da mudança, podemos chamar ajustes? Como é que a gente chamaria? Mas pronto, ser, sim. A avaliação ou a frequência de fazer a osteopatia pode ajudar no sentido do quê? Do bebê estar mais alinhado. Em que é que pode efetivamente ajudar aqui de uma forma assim leve geral, e prática sim. para nós entendermos? Assim, muitas das vezes os pais vêm ter connosco porque estão preocupados, lá está, porque o bebê ainda não senta e já tem os 6 meses, querem começar a introdução alimentar e não sabem não bem. Senta. Exatamente. Parece não ter força na cabeça, bem. E não sabem bem se devem começar, se não devem, porque depois temos aqui a parte das terapeutas da fala que nos dizem o bebê só pode começar a introdução alimentar quando sentar. Pronto. Até por causa também das questões dos engasgos, não é? Exatamente. Que também não têm força e caem ao estarem Sim, é super importante o bebê conseguir ter aqui uma postura minimamente confortável, que é caso se engasgue ou aconteça aqui alguma coisa, ele conseguir desenrascar da situação. Então, muitas vezes os pais vêm com essa queixa à consulta. Eu digo sempre, aos 6 meses é esperado o bebê sentar. Não é no dia que o bebê faz os 6 meses... tem que sentar. Margens, não é? Exatamente. Temos sempre aqui uma margem da mesma maneira que temos crianças que às vezes aos 5 meses já sentam, temos crianças com 7 meses que só aí vão começar a sentar. O meu aos 4 meses começou-se a sentar. E a pediatra dizia assim, mas ele ainda é muito pequenino, a pôr os pés na boca, ou seja, ele tinha uma força descomunal aqui desta zona. Sim, ele tinha mesmo muita força, ele era super, e ainda hoje é uma criança que tem muita força. Mais rígido. Sim, muito rígido. Sim. Que pode também acontecer, que pode também ser antes, não é? Claro, isto aqui são mais ou menos linhas que nos ajudam. Sim, é isso que eu tento sempre explicar aos pais, para não entrarem logo em pânico, porque chegaram àquele dia e o bebê ainda não faz essa etapa de desenvolvimento. Temos sempre aqui uma margem, cada bebê é um bebê, há bebés que conseguem mais rapidamente chegar aqui à etapa que os pais esperam, há bebés que demoram ali um bocadinho mais tempo, mas conseguem. Por exemplo, aqui a questão do gatinhar. O facto de eles fazerem aqueles movimentos de gatinhar, o meu filho, por exemplo, gatinhava com uma perna cruzada por baixo e arrastava. Isso tudo altera também um bocadinho a postura do corpo, aqui a anca. E o desenvolvimento depois muscular, que ele, para conseguir fazer essa posição, está meio que a desenvolver um lado mais do corpo, a parte muscular, do que o outro, porque não está aqui igual o corpo de um lado e do outro. E às vezes é bom percebermos aqui em osteopatia o porquê disso estar a acontecer. Se é ali um bloqueiozinho que ele tem naquela perna ou na bacia, que não o está a deixar conseguir pôr a perna na posição correta, porque eles desenrascam. Eu digo sempre aos pais, vocês não se preocupem, o bebê vai chegar lá. Como? Ninguém sabe, mas eles chegam. Ele ao início gatinhava assim, depois começou a gatinhar bem. Exatamente. Mas nós depois percebemos que ele muitas vezes acabava por gatinhar assim, porque ele ganhava um impulso. Para conseguir andar mais rápido. E andava super rápido, ele tipo, era super rápido e nós, ok, por isso é que andas assim tão... Depois. Mas são fatores que a gente, se estivermos atentos, acaba por ser importante também percebermos que, que pode haver ali alguma coisa, ou não, mas pelo menos estarmos atentos aos sinais. Às vezes vêm à consulta e eu digo, não se preocupem que estamos no tempo, está tudo bem para já, ele há de chegar lá. Há outras vezes que nem tanto, e é mesmo alguma questão de termos um bloqueio ou numa perninha ou na bacia, lá está, nas costas, que está ali a dificultar para ele conseguir fazer essa etapa de desenvolvimento. E então é bom nós em consulta conseguirmos perceber disso, e eles às vezes... o bebê não gatinhava e no dia que saímos da consulta em casa fomos um bocadinho para o tapete com ele e ele gatinhou logo, foi incrível. E nós, pronto, estava ali uma coisa mesmo a chatear, na realidade. Que eles também temos de ter a sensibilidade que eles não falam, não sabem expressar, não é? Então às vezes são incómodos que eles próprios acabam por aprender, entre aspas, a viver com aquele incómodo, não têm forma de se expressar e às vezes são situações que se calhar que eles nem têm dor ou incómodo ao ponto de chorarem ou ter um desconforto que os pais se apercebam, não é? Não, é isso, lá está, adaptam-se à forma como conseguem e vão com o arranjam forma, de uma maneira ou de outra. Debaixo do rabinho e tudo mais e vão eles conseguem na mesma. Então nós em consulta basicamente fazemos essa avaliação para perceber se há aqui alguma coisa que esteja a prejudicar para o bebê não conseguir fazer essa etapa de desenvolvimento, e às vezes também damos algumas dicas aos pais como estimular, porque muitas das vezes os pais também aparecem em consulta, não sei como estimular o bebê para rolar, ou... São bebés, cada vez mais acontece isto, porque os pais passam muito tempo nos empregos, deixam os bebés nas creches, são 8, 10 crianças numa sala e os bebés... Muitas espreguiçadeiras. Exatamente, espreguiçadeiras. Odeio espreguiçadeiras. Digo sempre aos pais, é em SOS, 5 minutos, tira o bebê. Prefiro 1000 vezes no tapete. Ia-te perguntar agora isso mesmo, sobre as questões de que muitas das vezes... eu lembro-me do meu caso, quando o Duarte nasceu... Uma das coisas que nos ensinam é que o bebê tem que ficar a dormir sempre de barriga para cima. E eu, por acaso, como já tinha sido seguida, e foi uma das coisas que me ensinaram, é muito importante
variar os lados, por causa da cabeça ficar achatada. Sim, Que sim. não há muito esse conhecimento do impacto que isso tem, a cabeça ficar muito achatada. Há bebés até que a gente vê que há aqui uma bolazinha que não tem sequer verdade, cabelo, sim, não parece é? que foi ali cortado um bocado da cabeça. Qual é o impacto que isso tem no bebê? Enorme. Os pais, numa fase inicial, têm sempre muito medo de pôr a criança noutras posições, em posição de lado, em barriguinha para baixo, e o bebê acaba por estar quase 24 horas sempre de barriga para cima, porque ou está a dormir, ou está ao colo, mas de barriga para cima também, então a zona da cabeça que está sempre encostada a uma superfície, seja ao braço, seja no berço, no next to me, o que seja, é sempre a parte de trás da cabeça. E montes de crianças aparecem-nos com achatamento da cabeça porque se passam 24 horas quase sempre na mesma posição, óbvio aquela cabeça vai achatar porque não consegue crescer. Basta 15 dias para uma cabeça achatar. Ok. Ou seja, às vezes nós estamos com crianças ali nos primeiros 15 dias, temos uma cabeça super redondinha e marcamos uma consulta daí a um mês para reavaliar e perceber se está tudo bem. Já aparece com a cabeça E aparece achatada. uma cabeça achatada e nós, como assim? Nós tivemos há um mês atrás e estava tudo bem. E os pais não têm muito essa percepção, porque têm tanto medo desta questão da morte súbita, que é o que é passado nos hospitais. E que também é uma questão que acontece e que temos de estar alerta, claro não é? que sim, e é o que eu digo, de noite sempre barriguinha para cima, mas durante o dia vão tentando alternar essas posições. E hoje em dia também já existem muitos recursos, os ninhos. Sim. Nós utilizámos a almofada da amamentação com coisa por cima e punhamos alternado, e muitas das vezes ele até sentia-se mais aconchegado do que propriamente no berço. A maioria dos bebés adora dormir de lado e de barriga para baixo. O nosso adorava. É verdade. A gente sentia que era sempre um sono muito mais tranquilo. Eles adoram mesmo, porque equivale mais à posição que eles estavam dentro da barriga do que de barriga para cima, que estão todos esticados e acabam e que sentem muito aqueles pasmos, não é? Eles não estão a adormecer ao colo, exatamente, e depois eles não conseguem sentir ali os limites, e então para eles estão num espaço gigante onde não há limites e então estamos em perigo, posso cair a qualquer momento. Então têm muito esse reflexo, que é o reflexo de Moro, que é estou-me a assustar exatamente onde é que eu estou porque não consigo, enquanto eles de lado ficam muito mais aconchegados e de barriga para baixo ainda mais. Mas estava-te a perguntar qual é que era o impacto que efetivamente a cabeça achatada pode trazer aqui para a saúde do bebê, ou se não for resolvido, porque ele dá para resolver, não é? Mas se não for resolvido a tempo, qual é o impacto que pode aqui ter a nível de futuro? Pois. Então, depende aqui do achatamento que é. Se for da pelagiocefalia, que é o achatamento de lado, bebés com torcicolo e tudo mais, que ganham muitas vezes essa pelagiocefalia. Temos muito aqui a questão da escoliose. É assim, qualquer tipo de achatamento da cabeça provoca aqui, já uma grande tensão ao nível craniano. Ou seja, muitas vezes são crianças até pequeninas que se queixam muitas vezes de dores de cabeça. Porque têm sempre ali uma pressão gigante, porque uma zona da cabeça não está a conseguir expandir o que é suposto. Então não temos uma cabeça super redondinha e acabamos por ter ali um achatamento. Depois temos aqui também a parte de otites, parte de rinites, porque toda esta drenagem que devia acontecer não está a conseguir. Da mesma maneira. Exatamente, porque está uma compressão gigante em todo o crânio. Pronto, depois temos a parte aqui das escolioses, porque se temos um achatamento de um lado, ou seja, não estamos a desenvolver de igual forma, nós nunca somos simétricos, mas é sempre importante sermos o máximo simétricos possível. Pronto, até às vezes questões de visão, às vezes crianças que têm vista cansada e tudo mais, têm a ver aqui um bocadinho com achatamentos que nunca foram tratados. Ok. Só aqui um alerta que estas manobras que se faz não magoam, não é? Não. Sempre, os bebés saem de lá, o meu filho pelo menos saía tipo... Sim. Ele adorava, ele quase que adormecia. Ou seja, é tudo movimentos que são feitos de uma forma muito subtil, não é? Claro, super suave. Não magoa, não são ali aquelas coisas que a gente tem aquela ideia de... Não. Estalamos todos por todo lado. Aliás, as crianças, nós nem sequer fazemos essas manipulações, nem estalos, nem tudo mais. É sempre tudo de forma... o bebê aceitar bem essa manobra, ou seja, sempre no sentido de facilitar e sempre o bebê é que nos diz qual é o limite, ou seja, aguenta, vamos continuar a tentar tirar a tensão toda que existe naquela zona. O bebê já nos dá ali um sinal que já está a ficar desconfortável, então acalmamos ali um bocadinho e deixamos que ele próprio é que nos guia aqui um bocadinho o quanto nos deixa... Porque eu acho que isso também depois pode ser um medo às vezes dos pais, não é? Sim. Será que vai magoar? Eu já tive... Vai doer? Porque é mesmo uma área que eu acho que ainda não há muita informação do quão ela é importante e também de como é que ela é feita. Como estavas a dizer, ainda é um bocadinho aquela coisa, são as indiretas, são as que estalam os ossos
E não tem nada disso, nada, de magoar, nada. São tudo movimentos super... A maioria dos bebés mais pequeninos, depois também ali a partir dos 3, 4 meses, eles já estão muito espertos aqui para o mundo exterior e já não é tão fácil de adormecerem. Mas ali, primeiro mês, segundo mês... Mas gostam, lembro-me do meu sim, pequenino, eles saem super... Sim. E também é muito importante para outras áreas que gostava só que a gente pudesse falar também, na questão de que... Nós aqui estávamos a falar muito da parte mais física e mais do desenvolvimento. Sim. Mas também pode ajudar muito na questão de cólicas, de refluxos, não é? Sim, essa parte é top 3 de consulta. Da osteopatia. Sim, é cólicas, refluxo e achatamentos da cabeça. São assim os principais. Torcicolos também aparece muito, mas ali entre o primeiro mês e segundo é muito aqui a parte das cólicas, as benditas cólicas que aparecem as mães, já não sei o que é de fazer, que ela só chora e... E porquê que isto acontece? Como é que a osteopatia ajuda aqui na questão das cólicas e do refluxo? Tem a ver com alguma coisa que não está bem? Depende. Há cólicas, todos os bebés têm cólicas e é normal, porque temos aqui todo o sistema digestivo a maturar, ou seja, a tentar crescer, e então as cólicas é aqui uma manifestação desse crescimento. Que fazem parte do processo. Que fazem parte do processo, exatamente. Mas depois temos as cólicas que são demais, digamos assim. Então temos que perceber o porquê dessas cólicas estarem a acontecer. Então começamos logo na parte da alimentação, da parte de se é um bebé que mama ou se é um bebé que está no biberon. Mas qualquer um deles pode ser aqui. Nós trabalhamos nesta questão aqui muito em conjunto com terapeutas da fala e também com a parte da amamentação, enfermeiras e tudo mais. Que montes de vezes eles vão à parte das enfermeiras e da terapia da fala e elas é que nos chamam, por favor, precisamos da tua ajuda porque temos um bebê que não tem uma abertura de boca suficiente para conseguir estar na maminha com uma boca super aberta, ou aqui a questão do freio, que também cada vez está aqui mais na berra, digamos assim. Sim, cada vez está-se mais atento a Exatamente, muita gente diz que é aqui uma questão de modas, mas eu acho que é estarmos atentos a novas questões que antigamente não estávamos não tanto. se falava, não é? Exatamente. Era padrão, era normal. E temos crianças agora com 5, 6 anos que estão a ser acompanhadas na terapia da fala e também connosco osteopatas que vão ser operadas aos ouvidos para pôr tubinhos, que estão a usar aparelho para aumentar o céu da boca e tudo mais. E se calhar se andarmos ali um bocadinho para trás, são crianças que se fossem avaliadas, se calhar tinham ali um freio que não era assim o ideal e conseguíamos ter visto logo essa questão. Mas pronto, aqui as cólicas. Se for aqui problemas da amamentação, é muito esta questão de os bebés muitas vezes quando viram muito cedo criam muita tensão aqui na zona da cabeça, pescoço, porque estão ali encaixados, a parte da gravidade toda ali a exercer. E então nascem com muita tensão aqui na zona da mandíbula, não conseguem ter uma boa abertura de boca. Então a osteopatia trabalha aqui muito esta questão de relaxar toda esta zona dos músculos mastigatórios, os músculos aqui do pescoço, para ajudar também a fazer esta extensão, porque eles na barriga estão com uma flexão aqui do pescoço. E então relaxar toda esta parte, porque se não tivermos esta pega correta na maminha, vai entrar muito ar, e então vamos ter esta questão das cólicas e do refluxo e tudo mais. Depois a osteopatia consegue ajudar, damos aqui alguns exercícios aos pais, eu em consulta, os pais vão sempre com trabalho de casa, para conseguirmos. Muitas vezes o que acontece é que os bebés têm muitos gases e cocôzinho para sair e eles não conseguem direcionar essa força para o sítio certo. Então, com alguns exercícios, nós conseguimos fazer com que eles percebam qual é a força que precisam de fazer para conseguir mandar tudo cá para fora. Então, esses exercícios acabam por os ajudar a direcionar a força e também perceber um bebê, por exemplo, que tem uma bacia muito rígida. Ali as perninhas parece que não mexem tão bem e tudo mais. Com certeza que vai ser um bebê com cólicas. Então, em consulta, vamos relaxar muito aquela zona, fazer movimentos de amplitudes e tudo mais para conseguir que essa zona fique mais móvel e que tudo cá à volta dessa zona consiga trabalhar melhor. Aqui na questão do refluxo também, a osteopatia ajuda imenso e muitas das vezes também há coisas que nós podemos fazer em casa que ajudam. Eu lembro-me na altura o Duarte tinha algum refluxo e nós inclinávamos ligeiramente, exatamente. Por exemplo, a caminha dele, não é? Ou seja, aqui acaba por ser alguns complementos que nos ajudam depois em casa a conseguir manter o trabalho que é feito lá na osteopatia. O ideal é sempre os pais conseguirem fazer esse trabalho de casa, porque nós estamos 45 minutos, 1 hora com os pais, mas depois há todo um dia inteiro que os pais estão sozinhos com a criança.
Então é sempre bom darmos essas ferramentas para eles depois em casa não sentirem que estão ali um bocado desamparados de na consulta correu tudo tão bem, mas chegámos a casa e voltou tudo igual. Então darmos aqui essa parte de inclinar, de o bebê acaba de comer e bebés de refluxo tem que ficar um bocadinho mais tempo na vertical. Estimular ali, tentar ao máximo que o bebê arrote, nem sempre acontece, mas óbvio. Há posições erradas, entre aspas, de se pôr a arrotar, ou seja, há posições que possam prejudicar um bocadinho não. ou é uma questão da nossa... Eu acho que é um bocadinho de jeito. Eu digo sempre, para mim, a posição que dá mais jeito é a posição de sentadinho, agarrar aqui no queixinho do bebê e bater ali nas costas. Há muitos pais que preferem aqui no ombro. Eu não gosto tanto no sentido de não consigo ver se o bebê está a bolsar, se está ali mal disposto, pronto. Mas é um bocadinho o jeito. Eu acho que sim. Eu digo isso porque eu acho que às vezes ouve-se falar tanta coisa, não é? Que é melhor desta maneira, é melhor daquela. Sim, não. E acabamos por ficar muito perdidos. Às vezes há demasiada informação e os pais depois também se sentem aqui um bocadinho perdidos de ouvem uma coisa, ouvem outra. Depois também temos aqui a questão da família, que tem sempre muita coisa a dizer. E então os pais às vezes também chegam em consulta, mas a minha mãe diz que o meu bebê tem o bucho virado, por isso é que tem refluxo. Antigamente dizia-se essas coisas e depois as mães, lá está, às vezes estão em situações tão desesperantes que olha, se calhar a minha mãe tem mesmo razão, claro, e a bebê tem aqui alguma coisa. Exato. E às vezes aparecem em consulta ali um bocadinho aflitos de já não sei mesmo o que é que é de fazer. Às vezes uma simples... Bebés que estão sempre muito em extensão, aqui com muita pressão. Muita tensão, não é? Exatamente, com tensão na zona posterior do corpo, acabam por estar com a zona anterior muito em estiramento, ou seja, sempre em tensão. Logo aquele esófago e tudo mais nunca vai estar a trabalhar 100%, porque temos ali sempre uma zona mais estirada, ou seja, com mais tensão. Então, lá está, em osteopatia vamos avaliar o porquê disso estar a acontecer e tentamos melhorar ao máximo. Nem sempre conseguimos, porque se for aqui uma questão de intolerâncias à lactose ou à proteína de vaca... Depois há toda outra questão que também tem que ser avaliada, que era esse ponto também que eu queria chegar, que tu mencionaste, que é a questão do trabalho em equipa, não é? Que a osteopatia muitas vezes acaba por ser um complemento fundamental para outras áreas de alerta, amamentação, nutrição, que é um trabalho de equipa, não é? E cada vez mais. Falaste um bocadinho na amamentação. A amamentação pode ser aqui também um processo, às vezes, em que a osteopatia pode ajudar muito, não é? Por vários fatores de pega, como estavas a falar há pouco. Sim, na maioria das vezes, aqui quem trabalhamos mais assim em conjunto diretamente é muito com as terapeutas da fala e aqui com a parte da amamentação. Depois já temos muitos pediatras, infelizmente, que já dizem aos pais, é melhor ir ao osteopata porque tem aqui uma questão que não é para mim. E é o que eu digo, cada um consegue fazer o seu trabalho e se nós trabalharmos todos em conjunto é muito melhor para aquele bebê porque vamos conseguir ajudá-lo num todo e não estar especificamente só a olhar para uma das coisas que o bebê tem, pronto. Aqui com a questão da amamentação, bebés com torcicolo, muitas vezes, mães que nos chegam e dizem o meu bebê só pega numa maminha, na outra não consigo que ele pegue. Ou na questão da pega, se não temos um bebê que tenha aqui uma boa abertura de boca e tudo mais, então muitas das vezes são as próprias... também a própria sucção e força, exatamente, não é? São as próprias enfermeiras ou as CAM que nos pedem preciso de ajuda para este bebê porque não estou já a conseguir ter resultados e eu percebo que é aqui a parte da função, ou seja, da estrutura que não está a deixar aquele bebê conseguir mamar como deve de ser. E a osteopatia deve ser deve fazer parte da nossa rotina ou é algo que a gente possa dizer, olha, acabou o tratamento, como é que funciona aqui a questão da osteopatia? É assim, eu digo sempre, a osteopatia deve-se ir o quanto antes, pronto. Já o bebê mais pequenino que eu tive foi com 4 dias. Tinham saído da maternidade um dia anterior e foram no dia a seguir. Mas eu digo sempre ali, primeiros 15 dias, 3 semanas é o ideal, para um bebê ir a uma consulta. Apesar de nesse início há muita coisa a acontecer, mas é uma consulta prioritária, sem dúvida. E depois... a priori, dependendo Depende, exatamente. Se tivermos aqui uma questão que eu sinta que não está totalmente tratada, então vou dizer àqueles pais que preciso de os ver daí a 1 mês ou 3 semanas. Depois depende aqui também do grau de gravidade que está e da evolução que eu consigo perceber que aquele bebê vai ter. Se for um bebê, um check-up, está tudo bem, não vi assim nada... Depois eu digo sempre, é bom sempre virem nas etapas de desenvolvimento, ou seja, só para ir acompanhando se aquele bebê está a conseguir fazer aquelas etapas de desenvolvimento ou se há ali alguma coisa que está a prejudicá-lo. Se tivesse que dizer assim, as fases de desenvolvimento que tu achas
mais importantes, no sentido que têm assim, maior impacto a nível da osteopatia, quais é que seriam assim, as duas ou três primeiras? Sem dúvida o tummy time é dos mais importantes, porque um bebê que não faz tummy time não vai rolar, não vai sentar, pronto, sem dúvida o tummy time. Depois, talvez, quando eles começam a andar, o posicionamento dos pés no chão, perceber se bacia, joelho, pé, está tudo alinhado, se é uma criança que mete os pezinhos mais tortos, se não, porque o andar vai ser para o resto da vida e então é super importante. E às vezes, muitas vezes os bebés põem assim e nós dizemos, é normal. Ainda está com o joelho sim. de andar de gatas sim. E que é normal. Tanto que eu normalmente, bebés que não tenham assim grandes problemas, vejo ali aos 6 meses e depois digo aos pais, quando o bebê começar a andar, quero que voltem. E andar é mais de 10 passos. Ou seja, quando o bebê começar a andar, quero que volte. Que é para perceber, primeiro, que é quando eles já dão esses 10 passos, já têm ali minimamente a marcha já adquirida. Então já não acontece tanto isso de pôr os pezinhos mais tortos ou tudo mais. Ou seja, quando eles aparecem ao pé de mim já conseguem fazer esses tais 10 passos, aquele andar já é o andar que eles vão manter até pronto. Sim. Então aí é importante perceber aqui o posicionamento, como é que eles põem o pé no chão, que se tem uma arcada do pezinho que começa a aparecer, ainda não tem nessa altura, mas começa a aparecer, nós começamos aqui a perceber como é que vai ser o desenvolvimento daquela criança na posição que nós vamos fazer até o resto da vida. Sim, porque muitas das vezes acaba por se ver situações mais tarde de crianças que têm os pés chatos e têm que usar as botinhas de correção por questões que se calhar que se fossem vistas, lá está, mais antecipadamente, que ajudariam. E se tivesse que dizer uma outra etapa, qual é que seria? O sentar. Os pais dão muita importância a essa parte. Às vezes os bebês ainda têm 3 ou 4 meses e os pais dizem, quando é que é para sentar? E acho que é o sentar por ser tão importante para os pais. Acho que não é uma posição que seja muito importante, porque a criança, na verdade, é uma posição que nem sequer consegue se pôr sozinha. Ou seja, é uma posição que é o pai ou a mãe que vai ter que pôr nessa posição. Por isso eu acho que é muito mais importante o rolar e o tummy time, que é a própria criança que se consegue pôr nessa posição, do que propriamente o sentar, que só mais para a frente é que ele já se vai conseguir pôr, porque depois da posição de gatas ele já se consegue sentar. Mas o sentar, sim. As crianças um bocadinho mais velhinhas, por exemplo, com a idade do meu filho, 2, 3 anos, há aqui algum marco assim de desenvolvimento ou estas idades, há assim alguma coisa mais importante de serem vistas ou é literalmente só a questão do crescimento? No caso, não haver assim nenhuma... Sim, se não houver assim grande queixa, por exemplo, às vezes há pais que me aparecem e dizem o meu bebê torce muitas vezes os pés e já com 3, 4 anos ou... corre muito trapalhão e torce exatamente, os pés. Ou queixa-se muitas vezes que lhe dói o pescoço e aí, sem dúvida, quando temos aqui uma queixa já da criança, porque nessa altura eles já se conseguem exprimir super bem e então aí sim, quando eles apresentam uma queixa, virem. Quando são crianças que já são acompanhadas por mim e ali 1 ano, 1 ano e meio eu dou alta, que nunca é alta, digo sempre que é como o pediatra, é uma vez por ano. Só para ir vendo... Porque há situações que mesmo, por exemplo, terem sido seguidos por ti, que depois, sim. quando voltarem lá, podem ter outras questões, não é? Sim, não significa que bebés que tenham sido acompanhados no primeiro ano de vida assim regularmente, que depois não precisem de voltar a ir à osteopatia, até porque nessa altura há muitas quedas, as crianças na grande maioria começam atividades físicas, e então há sempre adaptações que o corpo vai conseguindo ganhar, que é super importante aqui serem avaliadas e perceber se a criança está a crescer bem. Uma pergunta mesmo, título de curiosidade, não sei se me consegue responder, mas muitas das vezes também, por exemplo, na forma como se pega aos bebés e como se puxa, eu, por exemplo, já agarrei o meu filho assim meio aquela coisa assim meio pelos pulsos e ouves assim a estalar. Sim. São coisas que nós também devemos ter algum cuidado e perceber que eles são super frágeisinhos, não é? Isso, as crianças muito pequeninas ainda mais, mas mesmo crianças com 2, 3 anos ainda são super frágeis, ou seja, a parte óssea está aqui a formar, mas é tudo muito frágil, muito maleável. Então às vezes é preciso um bocadinho de cuidado porque montes de vezes crianças com 2, 3 anos fazem a luxação do ombro, que é muito isso, de exatamente, puxam pelos braços e lá vai um ombro porque as estruturas ainda estão muito pouco desenvolvidas, então não há aqui uma estrutura muscular que consiga ainda suportar todo esse peso, que eles já começam a ter algum peso, e a parte muscular ainda está aqui um bocadinho por desenvolver. Mas essas situações da pega e tudo mais, sem dúvida. E até dúvida. mesmo em bebê, não é? Há muitas posições que
que... Há muitas crianças às vezes que aparecem com uma tensão gigante aqui na zona das costelas. E depois, quando eu começo a perceber o porquê, que não me faz sentido, porque tudo o resto está bem, é mesmo só ali na zona ao pé das axilas que está muito rígido e é simplesmente a pega dos pais de pegarem sempre aqui por baixo dos braços o bebê. Apesar dele ser super leve, é sempre ali uma pressão que nós estamos a exercer no corpo deles, que aquilo é super molinho, tudo por todos os lados. Eles parece que se desmontam de Exatamente. tão frágeis que são. Montes de vezes em consulta os pais dizem sempre, ai, como o bebê vai se desmontar, porque nós acabamos por fazer alguns exercícios com uma amplitude diferente do que os pais estão habituados de ver e de fazer em casa, e eu digo sempre, pais, não se preocupem, se o bebê está assim imóvel, é o que nós queremos, é porque está tudo bem. Quando temos um bebê super rígido, aí sim temos que perceber o que é que se passa e é porque há alguma coisa que não está ali com um bom funcionamento. Ok. Então, acho que aqui nós poderíamos dizer que seria importante, se calhar, então, variar a forma como pegamos no bebê ao colo, por exemplo. Sim. Alternar. E em bebê é mais ter sempre aqui atenção, pegar mais pelo rabinho e pela cabeça, mais pequeninos. Apoiar depois, mais, né? Exatamente. Depois maiores, é um bocadinho isso, é ir alternando e não tentar pegar sempre da mesma forma na criança, porque estamos sempre a exercer nos mesmos locais aquela força para conseguir pegar neles. Há bocadinho falaste sobre uma coisa que eu sou mega adepta, que é o marsúpio, que o meu filho amava. O marsúpio, ou seja, para a anatomia do bebê e para a estrutura, para o seu desenvolvimento, é um bom aliado, não é... Sem dúvida. É tranquilo usar? Sim, a única coisa que eu digo sempre aos pais que é preciso ter muito cuidado é no posicionamento das pernas. Ou seja, as perninhas têm que sempre fazer um M. De resto, eu digo sempre, é ideal e mães todas que consigam usar, usem. Há bebés que não gostam muito, principalmente agora na altura do calor, porque ficam ali com muito calor, começam a transpirar muito e tudo mais, mas é uma ajuda incrível para vocês porque vocês estão com eles ao colo, que eles adoram e precisam muito de colo. Muito colo. Os primeiros meses precisam. Exatamente, muito mesmo. E vocês conseguem fazer tudo na mesma em casa, porque muitas das vezes o stress é, estou sentada com o bebê ao colo e não estou a fazer nada. Não há mãos livres, tu levantas-te e eu... Enquanto eles ali no marsúpio, por norma, eles adoram porque estão ao vosso colo e estão aconchegadinhos ao pé de vocês e vocês conseguem na mesma fazer muitas coisas. Por exemplo, na questão do marsúpio, então, por exemplo, era ter atenção em uma vez ficar com a cabeça para um lado, outra vez ficar com a cabeça para o outro. Sim. E no o pano, agora não lembro do nome, mas é aquele pano os que panos. se usa. Eu usei muito. Quando eles são bebés, nós não temos que abrir as perninhas, ou logo muito pequeninos, ou devemos abrir também as perninhas. Ficarem tipo sapinhos, como eles ficam. A posição assim, deles, exatamente, que eles gostam. Depois, mais para a frente, começar a abrir as perninhas. Uma coisa que alguns marsúpios dizem, e acredito que eles mais velhinhos podem começar a andar virados para a frente. E chegar lá. Na minha opinião, não sou de acordo, só porque esta questão do posicionamento das pernas. Porque eles depois ficam com as pernas muito abertas. Muito abertas, exatamente. E para além que estão encostados à mãe ou ao pai, e então nunca estão com as costas direitas, porque... Estão sempre com a posição também... Exatamente, aqui também muito enroladinhos, ou acabam por não conseguem estar tão direitos, e toda a parte óssea ainda está aqui muito em desenvolvimento, e aqui a questão das ancas é super importante. E então, apesar de alguns marsúpios dizerem que sim, se pode... Eu aconselho sempre a não pôr. Se a criança quer andar virada para a frente, então vamos comprar um carrinho que ele possa ir já... E, por exemplo, nas costas. Há alguns também que há pais que conseguem pôr nas costas. Nas costas. Eu prefiro sempre à frente Até virado. Para a frente virado eles acabam por se adaptar mais Exatamente, à nossa... eles conseguem ficar direitos, mas aconchegados como eles gostam. Enquanto nessas outras posições nem sempre é possível eles conseguirem adotar essa posição. Nas costas também temos aqui a questão de que não conseguimos ver o que é que está a passar com o bebê, se está a dormir, se está acordado, se está a dormir e já pendurou a cabeça. Sim. Então é sempre bom cá à frente. Quando eles adormecem, ter sempre algum apoio da cabeça, não é? Sim, agora a maioria dos marsúpios já tem uma parte que sobe para fechar. Exatamente, para apoiar a cabeça. Quando eles são acordados, pode-se baixar essa parte que na maioria... E com o pano também dá, dos panos exatamente, também acaba também por é possível pôr. Sim. Porque muitas vezes o bebê depois acaba por ficar com a cabeça claro, mole, porque eles estão super relaxados porque estão num dos sítios preferidos, que é ao colo e junto da mãe ou do pai, então eles ficam mesmo molinhos. Então é super importante ter esse suporte, que é para não, lá está, como estão moles. Só mais outras duas situações que nós, enquanto pais, uma delas é, por exemplo, os ovinhos e os carrinhos. Sim. E de evitar também ter o bebê muito tempo no ovinho. Sim, também por causa da postura que ele fica.
Sim, também pela postura e porque o bebê acaba por ficar estático naquela posição. Okay. Ou seja, ele não tem como conseguir mexer, virar a cabeça para um lado e para o outro, mexer as perninhas, os braços. Quando já estamos em altura de rolar e de barriga para baixo, ele não consegue sair daquela posição. Então, o ovinho é um sítio que eu digo sempre, o ovo é só para transporte. Se possível, o ovo nem precisa de sair do carro, porque leva-se o bebê até ao carro, vai-se de transporte para onde se precisa e sai só o bebê e o ovo fica. Por exemplo, quem tem a possibilidade de ter uma alcofa. Sim. É muito melhor do que um ovo. Por exemplo, eu digo sempre às mães, quando os pais começam a trabalhar, ficam em casa sozinhas, vão dar um passeio, mas levem na alcofa, porque para já o bebê fica muito mais confortável porque não está ali... Por ser uma caminha, tem espaço. Exatamente, não está ali tão apertado. E também depois temos aqui a questão, voltamos aos achatamentos da cabeça, porque no ovo eles acabam por adotar uma posição, que é a posição de conforto deles, e depois ficam naquela posição e acabam por não mudar aquela posição. Então estamos aqui a provocar com que esta cabeça esteja sempre na mesma posição e que poderá aqui aparecer um achatamento da cabeça. Outra coisa que também eu acho que acaba por ser aqui muitas vezes uma questão para os pais e para quem lida aqui com crianças mais pequeninas é a questão da almofada. Pois, os bebés não precisam da almofada. Não. Nós é que precisamos daquele conforto e achamos que o bebê precisa. Sim. E na grande maioria, os bebés, desde pequeninos, não precisam de todo da almofada. Okay. Quando temos aqui estas questões do refluxo, inclinar, e também agora já há uns colchões e tudo mais que já têm essa própria inclinação, e aí sim. Depois, quando eles já começam a ficar maiorzinhos, já não cabem nesses adaptadores, digamos assim, passam para o colchão deles. Podemos manter a inclinação ou não. Uma curiosidade, muitas vezes, por exemplo, quando o meu filho está mais entupido, eu sinto que se eu puser algo por baixo da caminha dele, às vezes é só um edredom que eu dobro e que fica ali um bocadinho a parte da cama mais inclinada, que ajuda, por exemplo, neste caso, a respirar melhor. Sim, ajuda. Isso é o que é fazer... Sim, sem dúvida. Aí, principalmente, crianças com problemas respiratórios ou aqui na altura das alergias. Sim, que é o caso. Exatamente. Ajuda, sem dúvida, porque eles ao ficarem mais inclinados conseguem respirar melhor e dormem melhor e tudo mais. E quando é que é considerado, então, oferecer a almofada à criança? Nunca... Ali a partir de 1 ano podem começar a oferecer. Muitas das crianças que nunca foram habituadas a usar a almofada, eles próprios não ligam e às vezes até adormecem porque sentem ali que tem uma coisa nova e querem dormir na almofada, mas à meia da noite eles próprios tiram a almofada e... O meu filho, por exemplo, gosta, ele tem uma muito pequenina e muito fininha, aquilo é quase insignificante, mas ele gosta de se aninhar para adormecer e depois acaba por nem dormir nela. Exatamente. Mas ali o primeiro início da noite ele gosta de se embrulhar na almofada e sentir aquele contacto. Sim, na maioria as crianças têm sempre ali um peluche ou uma fraldinha que gostam muito de estar ali aconchegadinhos. Depois, quando começamos a introduzir aqui a almofada, ou continuam com esse peluche que sempre gostaram e acabam por nem ligar a almofada, ou então acontece isso como o Duarte, que acabam por adotar ali um bocadinho a almofada para estarem ali mais aconchegados, mas depois adormecendo já nem desligam nenhuma. Deve haver alguma forma de nós depois adaptarmos a almofada à criança ou essa parte depois acaba assim, por depende ser... depois também aqui do posicionamento que a criança dorme. Como eles mais novos acabam-se por mexer aqui muito, tanto dormem de barriga para baixo como barriga para cima, não há tanta essa necessidade, mas mais velhos, em adultos e tudo, depende aqui da postura que eles dormem. Há muitas pessoas que gostam de dormir de barriga para baixo e aí é aconselhado uma almofada mais baixinha, que é para não criar uma hipertensão aqui na zona das costas. Mas, por exemplo, se dormirem mais de lado, já pode ser uma almofada um bocadinho mais alta, porque temos aqui sempre esta distância do ombro até ao pescoço e para não estarmos a dormir aqui com o pescoço todo torto, é bom termos aqui uma almofada um bocadinho mais alta. Nós estamos quase a terminar. Mas eu acho que isto são tudo coisas que muitas das vezes os nossos pais não nos ensinam isto em lado nenhum, não verdade. São coisas que são nós questões. acabamos por perseguir, lá está, como estavas a dizer há pouco, ou a avó que disse de uma maneira, ou que nós fizemos desta maneira, e são questões que eu acho que muitas das vezes acabamos por não ter um ensinamento tão direto destas questões todas. E se as pessoas não vão, por exemplo, ao osteopata, há coisas que vão fazer que não sabem. A osteopatia infantil é considerada mais ou menos até que idade? Até supostamente aos 18 anos. Mas ali a partir dos 14, 15 anos já pode ser, já pode ser um osteopata adulto. Antes disso ainda temos aqui muitas adaptações do corpo e tudo mais, então é preferível ser um osteopata infantil. Ok.
Estamos quase a terminar e eu só gostava que a gente pudesse vir aqui ver algo, se podias dar aqui algumas dicas práticas que os pais pudessem fazer com as crianças, por exemplo, em situações de cólicas, ou seja, coisas muito práticas que os pais, enquanto estão em casa, possam assim de uma forma muito prática fazer para ajudar, por exemplo, a aliviar as cólicas ou quando os bebés estão... Não sei. As cólicas eu acho que é assim o mais... Sim, as cólicas é um dos temas... mais dramático. Sim. É as cólicas, o desespero das cólicas. E efetivamente há algumas massagens muito fáceis que nós podemos fazer. Sim, toda a mobilidade aqui a nível de perninhas é super importante. Ir tentando perninhas para um lado, perninhas para o outro, joelhinhos contra a barriga. Tudo o que seja aqui mobilidade da zona da bacia vai sempre ajudar aqui a barriguinha dos bebés. Depois aqui a questão depende em que altura estamos. Se for de prevenção, é bom fazermos estes exercícios, mas se for na altura das cólicas, estes exercícios não vão resultar, porque o bebê vai estar tão a fazer força contrária, tão irritado da dor, que não vai deixar de todo fazer essas... Nós podemos fazer isto de forma só preventiva. Sim, exatamente. Massajar o bebê e na grande maioria, os exercícios que eu dou aos pais é sempre de prevenção, é o que eu digo aos pais. Na altura da cólica não vale a pena tentarem fazer estes exercícios, então vamos passar para um saco de sementes quente, na barriguinha, muito colo, pele com pele, a posição do tigre na árvore, que eles ficam super... Assim exatamente, baixo, que eles ficam barriguinha para baixo. Sim. Eles adoram essa posição e é uma posição que os alivia. Ou, por exemplo, na vertical e agarrar só nos joelhinhos, como eles estivessem quase sentados numa sanita. Fazer assim aquela exatamente, fazer ali um bocadinho de pressão para ver se ajuda na altura da cólica. Os exercícios sempre de prevenção, ou seja, passou a altura da cólica, o bebê está um bocadinho mais bem disposto e já não está tão queixoso, então vamos tentar fazer os exercícios para prevenir o próximo episódio de cólicas. Então, em momentos de crise de cólica, muitas das vezes mais vale se calhar não fazer grande coisa. Sim, mais vale na altura da cólica, o que o bebê precisa na realidade é de um aconchego, uma coisa que faça com que ele sinta o máximo confortável possível, porque ele já está desconfortável com a dor. Então, hoje em dia já existe até alguns saquinhos próprios mais pequeninos, sim. Com sementes, que se ou sementes, ou aqueles de gel, mas sim, na maioria é de sementes e até já com ursinhos, com os coelhinhos e tudo mais. Que é super seguro fazer. Sim, sem dúvida. Só ter cuidado com a temperatura para não queimar o bebê, mas é uma das coisas que ajuda, da mesma maneira que nós quando estamos com as cólicas menstruais, também um saquinho de água quente às vezes também ajuda ali a aliviar a cólica, nos bebés é igual. E por exemplo na questão da amamentação, há alguma dica, por exemplo, que ajude muitas das vezes, às vezes até a própria mãe, na posição de amamentar, as almofadas, aquele pretexto todo que nós às vezes temos para amamentar? Eu digo sempre, para amamentar a mãe convém estar confortável, porque na grande maioria aqui os problemas da amamentação a mãe acha sempre que a culpa é dela, mas na grande maioria a culpa é do bebê, quando algo não está a correr bem. Então, sem dúvida, procurar ajuda. Não tentem ser fortes e tentar, eu vou conseguir porque eu sou mãe e tenho que conseguir, que isto é a minha obrigação como mãe. Eu já disse imensas vezes e reforço, a amamentação não é nada intuitiva e é muito mais complexa. Sim, é verdade. Quando nós nos vemos. Há pessoas que correm maravilhosamente bem, o que é ótimo, mas também há muita gente que acaba por ter ali questões que... Sim, é isso. E pode haver uma data de fatores. E na grande maioria não é das mães, mas as mães acham sempre que têm aquela culpa de que o bebê não está a mamar, então a culpa é minha, ou porque tem pouco leite, ou que hoje em dia ainda se ouve muitas vezes, o meu leite é fraco. Pronto, que já ouvimos no outro podcast, do outro episódio teu, que nada disso acontece, pronto. E então é sempre bom procurar a ajuda para perceber o porquê disto estar a acontecer com os especialistas da amamentação. E depois aqui também a parte da osteopatia, porque muitas das vezes os bebés vêm com tantas tensões dentro da barriga, de bebés grandes, por exemplo, acabam por ter muito pouco espaço dentro da barriga e criam... Há bocadinho falaste, desculpa interromper, não faz mal, falaste nisso, eu lembrei-me de uma questão. Os bebés que, por exemplo, ficam sentados na gravidez, também podem ter questões da cabeça? Porque, ou seja, toda a zona da bacia nunca é tão estreitinha como a zona da cabeça. Então ele nunca vai conseguir descer como se tivesse cefálico, de cabeça para baixo. Então muitas das vezes o que acontece, bebés assim, é que vêm com achatamento, mas na parte de cima da cabeça. Por ficarem aqui na zona de cima da mãe. Que é o sítio onde encaixa, ao pé das costelas e tudo mais. Montes de vezes são mães que se queixam muito de dores. Que têm dores aqui. Exatamente, cá em cima. Parece que ele se enfia aqui, custa a respirar. Isso, exatamente. E então aí são achatamentos diferentes que aparecem na cabecinha. Ou seja, não é na parte de trás, mas sim mais cá em cima. Mas
há bebés que nascem com esses achatamentos, mas também há bebés que os achatamentos já são cá fora de posicionamento. Okay. Por isso, isto aqui, às vezes é mesmo preciso, pais, mostrem fotografias do dia do nascimento do bebê, para perceber como está a cabeça. Ok, este achatamento já vem de dentro. Isso até é uma das razões pelo qual se põe às vezes os gorrinhos, não é? Sim, as cabeças, a gente fica, ai meu Deus, vai ficar assim para sempre. E muitas das vezes que dizem no hospital, não se preocupe, mãe, passa com o tempo. Não passa com o tempo. Pode diminuir, e óbvio que vai diminuir, porque quando eles nascem estão sempre até muito inchados. E pelo processo por onde eles passam, exatamente, a cabeça tem que... acaba por moldar, se adaptar e moldar, pronto, não é? E acaba por diminuir, porque sai esse inchaço, essa moldagem que eles precisam de fazer para sair pelo canal vaginal acaba também por passar, mas achatamentos que haja mesmo que criaram dentro da barriga, apesar de melhorarem, não passam. E depois, só mais para a frente, é que as crianças vêm ter connosco porque realmente não passou, e os pais aí é que começam a ficar preocupados que afinal a cabeça de uma bebê ainda não está redonda e disseram que passava com o tempo. Não passa de todo. Procurem sempre ajuda nesse sentido. Pronto, eu acho que nós estamos a resumir aqui a questão, que é procurar ajuda e tentar ir o mais cedo possível ao osteopata, não é? Sim. Para prevenir uma data de situações que muitas das vezes nem têm nada a ver com posições que nós façamos erradas. Há questões que é mesmo do parto si. Do parto, como estava gravidez. Na barriga, como já falámos, não é? De estar sentado, estar cefálico, todas essas questões. E se não for da cabeça, também há questões no resto do corpo que também podem ser avaliadas e vistas, não é? Sem dúvida. Muito, às vezes, bebés que não mexem um braço levantam muito um braço e o outro braço não levanta, percebemos o que é que aconteceu durante o parto, porque muitas vezes há o estiramento aqui do plexo e então que provoca essas alterações quando na parte presos, exatamente, que é distócia de ombros que se diz, que ficam presos pelo ombrinho e puxam na mesma, porque o bebê tem que sair e às vezes vem com esta parte nervosa ali a não funcionar 100%, e aqui com a parte da osteopatia nós conseguimos ajudar nesse sentido e ir estimulando muito o lado que ficou aqui afetado para igualar os dois lados. Crianças que às vezes nascem com os pezinhos muito tortos, da posição que também estavam dentro da barriga, muitas das vezes não é problemático, porque os bebés estão sempre ali com as perninhas à chinês. Claro. E acabam sempre por vir com os pezinhos tortos, mas é bom avaliar e perceber que não vai haver nada que seja prejudicial depois para o futuro. Basicamente é tentar aqui trabalhar a prevenção, não é? Exatamente. Que é fundamental, que pode prevenir. A prevenção ajuda a que não haja resultados para a frente tão graves e problemas tão grandes. Chegámos ao fim. Acho que é um tema mesmo importante nós falarmos cada vez mais, porque, tal como a gente já falámos aqui várias vezes, é ainda mesmo muito misterioso e um bocadinho tabu, não é? Mas eu acho que também cada vez mais a geração mais nova acaba por procurar estas opções e estar mais sensível a elas, e até mesmo as grávidas também, por causa das dores que vão sentir. Nós não temos que também ter dores enquanto grávidas, não é? Sem dúvida. Podemos também aliviar e ser acompanhadas, que seria o ideal. Porque se tivermos uma mãe a ser acompanhada aqui também nesta questão, em fisioterapia pélvica, em osteopatia, vai ser um bebê sem dúvida que vai ter muito mais espaço dentro da barriga, porque é uma mãe que está sempre aqui a fazer exercício, que vai trabalhando todas estas restrições que a gravidez requer, claro. Pronto, mas não deixamos aqui avançar. Homens que têm muitas dores das costas acabam por se proteger ali um bocadinho da dor e adotam posições que depois para o bebê nem sempre são as melhores. Olha, eu costumo dizer que uma mãe e um pai incrível são aqueles que diariamente dão o melhor de si. Se tu tivesses que dizer o que é que para ti é a definição de uma mãe ou de um pai incrível, o que é que tu dirias? A primeira coisa que tu pensas? Que reconheçam para pedir ajuda. Boa. Também acho que sim. Joana, obrigada. Obrigada eu. Por teres vindo, foi incrível. Fechamos assim então mais um episódio. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo. Obrigada.